Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 18 de novembro, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. É bom nos reunirmos, nos encontrarmos, para refletirmos a palavra de Deus, essa palavra que nos dá esperança para a nossa vida, essa palavra que nos encoraja, que nos dá ânimo. Portanto, hoje, com muita alegria, celebramos juntamente com toda a igreja o dia da dedicação das Basílicas de São Pedro, em São Paulo. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, cujo pontificado ocorreu do ano de 314 a 335. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, que pontificou de 384 a 399. O templo é um lugar especial do encontro com Deus. A festa da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo é mais ainda o exemplo, e ainda mais assim podemos ver o exemplo de vida que esses dois santos deixaram, são assim um convite para meditarmos a palavra de Jesus, que encontramos também um grande exemplo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guarda minhas palavras. Meu Pai o amará e viveremos a ele e nele fazemos morada. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje nos encontramos para refletirmos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo do 41 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecesse o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a Cidade Santa não sabe qual é o caminho da verdadeira paz. Os olhos delas estão tapados. Ela se tornou o centro de exploração e opressão do povo, enveredando por um caminho que é o avesso do caminho da paz. Ela será destruída porque não quer reconhecer na visita de Jesus a ocasião para mudar as próprias estruturas injustas, abrindo-se ao apelo de Jesus. A contemplação da cidade santa de Jerusalém deixou Jesus comovido. Símbolo da presença de Deus no meio do povo, lugar de peregrinação dos fiéis de todos os cantos do mundo, evocação da longa história de amor do Senhor por Israel. Jerusalém tornaram-se símbolo da obstinação de um povo sem disposição para ouvir os apelos de conversão que lhe era dirigido pelo Messias. O templo foi transformado em casa de câmbio e lugar de exploração dos pobres. O culto estava longe de agradar a Deus por se reduzir à mera exterioridade. O sacerdócio perderam sua característica própria para se tornar objeto de desculpa. Portanto, caros irmãos e irmãs, amadas famílias, ao aproximar-se de Jerusalém, à vista, e avistar assim a cidade, Jesus começou a chorar, prevendo o que poderia lhe acontecer em virtude de sua recusa em aceitá-lo como Salvador e Messias. Portanto, Jesus chorava porque o povo judeu não o acolheu como Messias enviado por Deus para ser o Redentor da humanidade. Nem mesmo aproveitou o tempo em que foi visitado. Jerusalém, centro da religião judaica, era a cidade onde se situava o templo. Somos hoje a Jerusalém, a cidade a qual foi erigido o templo do Deus vivo. No entanto, caros irmãos e irmãs,
por causa da nossa incredulidade, da nossa insatisfação, o desconhecemos. E por isso, a paz e a felicidade continuam escondidas aos nossos olhos. Por isso, hoje Jesus se aproxima de nós e percebe o estado do nosso coração, as nossas feridas, as nossas inquietações, as nossas apreensões e o nosso desassossego. Ele verifica que o nosso interior não possui a paz oriunda do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os inimigos também hoje nos cercam e faz trincheira contra nós para nos desestruturar e nos desarrumar pessoalmente e como família de Deus. Caros irmãos e irmãs, eles tentam arrancar um a um as pedras que sustentam em nós o templo do Senhor, a morada do Espírito Santo. Portanto, precisamos ter consciência para abranger, que o tempo é hoje e que tudo isso está acontecendo em nós agora. Mas o que fará toda a diferença é a nossa atenção à palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus, poderá nos colocar novamente nos trilhos. Se assim o quisermos, caros irmãos e irmãs, poderemos compreender que é esse o tempo em que estamos sendo visitados e que não podemos deixá-lo passar, nem tampouco deixar esse tempo escapar de nós. Jesus deseja ardentemente olhar para nós e sorrir de alegria pela nossa disposição em aceitá-lo de todo o coração. Aceitá-lo como o único Senhor e Salvador dos nossos muros. O inimigo não mais nos amedrontará, porque o Espírito do Senhor nos guarda para o dia do feliz julgamento. Jesus é nossa paz. Jesus é nossa alegria. Ele está junto de nós. Caros irmãos e irmãs, você percebe o tempo em que está sendo visitado pelo Senhor? Quando Jesus olha para você, ele chora ou ri? O que você percebe? Caros irmãos e irmãs, como está o templo do seu coração? Você sente a paz de Jesus? Reflita nesse dia de hoje. Medite um pouco. E veja se você já compreende o que pode lhe trazer a paz. E peça ao Pai que ame o bom senso de acolher a salvação que Ele nos oferece em seu Filho Jesus. Dessa forma, não incorreremos em castigo semelhante ao que se abateu a cidade santa. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma quinta-feira repleta da graça do Senhor, e que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre.